Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fisimato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre posição relativa de duas circunferências no plano cartesiano, né? Então vamos lá. Dada duas circunferências C1 e C2 de raios R1 e R2 podem ter intersecção em um ponto, dois pontos ou nenhum ponto de intersecção. Aqui ó, tá vendo? Nenhum ponto de intersecção. Aqui um ponto só, elas são tangentes, que são externas. Aqui são secantes, dois pontos de intersecção. Propriedade interessante. Olhando aqui, ó, R1 mais R2 R1 mais R2 é menor que a distância entre o centro. Tá vendo? A distância que está aqui é maior que a soma de R1 mais R2. Então R1 mais R2 é menor que a distância entre o centro. Aqui, ó, R1 mais R2 é igual à distância entre o centro. E aqui a distância entre o centro é o contrário, é menor que R1 mais R2. R1 mais R2. Né? A distância do centro é menor. Tá vendo? A distância do centro é igual, menor, maior. Olha lá. Vamos ver um exemplo prático, né? Ó, que é a coerência x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2 ao quadrado. O centro é A e B. Repare aqui que A e B tem sinal diferente, né? Aqui é menos B, aqui é A. Aqui é B, aqui é menos A, aqui é A. Aqui é menos C, C. O raio, o número que está aqui, o raio é a raiz quadrada desse número. R1, R2 ao quadrado. Em vez de resolver o sistema de equações para saber as posições relativas dessa coerência, usamos aquelas propriedades. Distância entre os centros. Né? Olha lá. Isso é tangente, né? O centro AB e CD. A distância, o que é? Delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. B menos D ao quadrado, A menos C ao quadrado. Raiz quadrada. Então essa é D aqui. Se for igual a R1 mais R2, elas são tangentes. Né? Se são maiores, ó, se a distância entre o centro é maior, elas são exteriores, né? Estão afastadas. E se a distância é menor, né, a distância entre o centro é menor que a soma dos dois raios, elas são secantes e cruzam em dois pontos. Agora tem um exercício que ele envolve algumas propriedades da geometria plana e geometria analítica. Então é interessante, é um exercício um pouquinho mais elaborado e a gente aprende um monte de coisa com esse exercício. Um exercício, o cara pergunta assim, ó, qual a área da figura da intersecção de duas circunferências de raios iguais? Ele deu aqui a equação da primeira circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. O centro aqui já é 0, 0, ó, e o raio é igual a 3. X menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. O centro é 4, 0 e o raio é igual a 3. No gráfico aqui, ó, ele pede a área dessa figura aqui. Então, a distância entre o centro, você não precisa nem usar a fórmula aqui, ó. O centro é 4, 0. Em relação ao outro centro, que é 0, 0, a distância é 4. A soma dos raios, 3 mais 3, 6. 4 é menor que 6, então elas são secantes, né? Mas o cara, ele pede essa área aqui, ó. Desse segmento aqui. Para calcular a área desse segmento, eu vou precisar desse triângulo aqui, ó. Né? A área do setor aqui, ó. Né? O que é setor? É tipo essa área que é varrida aqui, né? Se for 2π radiano, fica o círculo, né? Então você vai precisar da área desse setor menos a área do triângulo.
Aí você vai achar a área do segmento. O que é segmento? Essa área metade aqui. Então essa área achuriada é 2 vezes a área do segmento. Então vou precisar desse triângulo, desse ponto aqui, desse ponto aqui, desse ponto aqui, para tentar resolver esse problema. Pela simetria, os dois raios são iguais. Esse ponto aqui, ele é metade de 4.2. O x vale 2. E quanto vale o y aqui? Põe 2 aqui na coerência, na equação das coerências, você acha o y. Né? Aqui, ó. Então esse ponto é 2, 0. A coordenada desse ponto aqui, 2, 0. Desses pontos de intersecção é menos y aqui, mais y aqui. Aí colocamos, né, vimos, né, que a distância entre o centro é igual a 4, né? Aquele ponto é especial. É menor, né? Olha lá, 4 é menor que 6, então são secantes. E realmente a gente quer saber aquela área lá, como é que faz? Vamos achar a coordenada do ponto de intersecção. Um ponto é 2, né? Que a gente viu por simetria que um ponto é 2 em x, o outro é em y. Substitui em C1, ó. Fica 4 mais y quadrado. Y passa 4 do outro lado, é mais ou menos raiz quadrada de 5. Então, aqui, as coordenadas do ponto aqui, ó. Esse é mais raiz quadrada de 5, esse aqui é menos raiz quadrada de 5. 2. Por que é 2? Porque é metade dessa distância aqui. As coerências têm raios iguais, e aqui, devido à simetria, esse ponto aqui é metade daqui. Então a gente precisa do triângulo, né? Para calcular aquela área achurada, precisa do triângulo. O raio é 3, né? Essa distância aqui é 2, né? Que a gente viu lá. A distância daqui é 2, o raio é 3 e esse ângulo θ aqui, para achar o setor circular. E depois achar o segmento, que é o setor menos a área do triângulo. Então precisamos da área do triângulo. Base vezes altura, ó, base, ó, é raiz de 5 menos raiz de 5. Então dá menos com menos, 2 raiz de 5, né? Raiz de 5 de altura, raiz de 5 aqui embaixo, né? Raiz de 5 é menos raiz de 5 aqui, ó, e mais raiz de 5 aqui. Então fica raiz de 5 aqui, raiz de 5, 2 raiz de 5, vezes a altura que é 2, é conhecida, base vezes a altura sobre 2, raiz de 5 é a área do triângulo. 2 raiz de 5, né? Olha lá. Aliás, 2 raiz de 5, ó. Base vezes a altura sobre 2. Corto 2 aqui, 2 raiz de 5, área do triângulo. Esse ângulo de alfa aqui, ó, é raiz quadrada de 5 sobre 2, o alfa aqui. O θ aqui é 2 alfa. Então, a gente já tem o ângulo aqui, ó. Tangente, né? O que é? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Raiz de 5 sobre 2. Então a gente já tem a área do triângulo. E como é que calcula a área de um setor circular? Tá vendo? Esse setor aqui, ó. Dado o ângulo θ. Θ em radiano. A área do setor é meio de θr ao quadrado. E é fácil deduzir essa fórmula aqui, né? A área é πr ao quadrado corresponde a 2π radiano. θ corresponde a A. Vai dar meio de θr ao quadrado. Pode pôr 2π aqui, ó. 2 quarto com 2 dá πr ao quadrado para 2π. Então, mas a gente tem θ lá. A área do setor tem θ. O θ é 2 vezes o alfa aqui. Lembra o alfa aqui? Então, a área do setor, a área do segmento circular é a área do setor menos a área do triângulo. Isso aí, pela figura você já vê. Então, a área do segmento é 9 vezes alfa. Ó, substituindo aqui θ 2, 2 com 2 corta, 2, o raio ao quadrado quanto que é o raio ao quadrado? 3, não é 3? O raio não é 3, ao quadrado 9, então fica 9 alfa aqui. A área do setor é 9 alfa, em função do alfa aqui. Então vai ser 9 alfa, a área do setor menos a área do triângulo, que a gente viu que é 2 raiz de 5. O alfa aqui, é arco tangente de raiz de 5 sobre 2, ó, trigonometria. Tá, alfa aqui, passa para lá, arco tangente.
Colocando a calculadora, esse número aqui, ó, raiz quadrada de 5 sobre 2, você acha um ângulo de 0,841 radiano. Então a área de segmento é 9 vezes 0,841 menos 2 raiz de 5. Dá 7,569 aproximadamente, 4,472. Dá 3,097. Então a área do segmento. Que fizemos aqui, ó. Triângulo, a gente achou a área do triângulo, né? Ó, triângulo. Pegou a área do setor menos o triângulo, sobrou a área do segmento. Só que o cara pediu essa área aqui, ó. A rosa e a azul aqui, ó. Vermelho e azul. Então é 2 vezes a área do segmento. Então essa aqui é a área do segmento. Então a área churada que ele pediu é 2 vezes a área do segmento. A área churada é 2 vezes 3, dá 6,194. Eu comparei com metade da circunferência aqui, ó. Vendo? Essa área aqui é mais ou menos um pouco menor que metade dessa área aqui, ó. Metade da circunferência. Metade da circunferência, πr ao quadrado sobre 2. Ó lá. Só para ter a visão. Dá 14. E eu cheguei a um valor aqui, 6. É um pouco menos que metade. Então tá coerente aqui, ó. O gráfico tá bem na escala, tá bem feitinho na escala aqui, ó. Isso aqui é um pouco menos que a metade disso aqui. Interessante isso aí. É isso aí, pessoal. Então, para resolver o problema de posição relativa de duas circunferências, a gente analisa a distância entre o centro. Se é maior, menor ou igual. Tá bom? Vimos um exercício interessante que envolve geometria plana, muitos conceitos, né? Área de setor, área de segmento. Então, já aprendemos muitas coisas dentro de um exercício. E mesmo em geometria analítica envolve conceitos de geometria plana. Tá bom? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.